Olá a todos! Vamos dar início à apresentação do webinar com relação à doença hemofilia A. O trabalho foi dividido da seguinte forma: eu, Carolina, falarei da descrição da doença, a Gabriele irá trazer os genes e variantes genéticas envolvidas, a Lara, o relato de caso, a Malu irá falar sobre o tratamento e o Enzo vai discorrer sobre o papel do profissional de psicologia no atendimento ao paciente e à família. Bom, então para dar início, a hemofilia A é um distúrbio hemorrágico com padrão de herança recessivo e ligado ao cromossomo X. Por estar ligado ao cromossomo X, homens hemofílicos são considerados hemizigotos, ou seja, apresentam apenas um alelo do gene mutante. Já mulheres hemofílicas são homozigotas recessivas, ou seja, precisam de dois alelos recessivos para expressar a doença. Ela é causada por uma deficiência na atividade do fator 8 de coagulação. O fator 8 é um cofator que permite a formação do coágulo. Na falta dele, ocorrem os sangramentos excessivos, que é o principal sintoma da doença. Além disso, o distúrbio é clinicamente heterogêneo, com gravidade que varia entre leve, moderada e grave. No caso da hemofilia leve, os sangramentos ocorrem principalmente após um trauma. Já na hemofilia grave, podem ocorrer cerca de 20 a 30 episódios anuais de sangramento espontâneo. Em geral, os primeiros sintomas ocorrem por volta de 2 a 4 anos, quando a criança passa a andar por si só. É nesse período que vão aparecer as primeiras hemartroses, que são hemorragias internas nas articulações. Mas é importante ressaltar que recém-nascidos com hemofilia também possuem riscos de hemorragia intra e extracraniana. Por isso, é importante conhecer o padrão hereditário da família desde a gestação. Em relação aos sintomas, os mais frequentes são sangramentos com trauma pequeno ou sangramentos espontâneos, além de inchaço nas articulações, hematomas e hemartroses. Entre os sintomas ocasionais e raros, pode-se destacar as categorias de hemorragia, gastrointestinal, intraventricular, articular e intracraniana, os hematomas intramusculares e ruptura do baço. O diagnóstico é realizado a partir de uma suspeita diagnóstica baseada em tempos de coagulação prolongados. A partir dessa suspeita, será realizada uma análise sanguínea específica, que conta com os parâmetros tempo de coagulação, níveis de fator de coagulação, além da presença ou ausência do fator. Existe também o diagnóstico pré-natal, que é realizado a partir de uma amostra de velocidades coriônicas ou em amniócitos. Quando a mutação familiar é conhecida, o diagnóstico precoce permite uma melhor preparação do parto e do segmento médico, evitando algumas complicações. O tratamento é promovido por centros multidisciplinares voltados ao atendimento à hemofilia. Atualmente, a abordagem mais utilizada é a terapia de substituição, que visa administrar o fator 8 em falta ou produzido em baixa intensidade pelos pacientes hemofílicos. Esse tratamento pode ser administrado após um episódio de sangramento ou realizado de maneira preventiva. E sua maior complicação é a produção de anticorpos inibitórios, ou seja, o paciente, ao receber o fator de coagulação exógeno, produz anticorpos que não permitem a formação do coágulo. Existem ainda terapias não fatoriais e terapias gênicas, mas elas ainda estão em fase de desenvolvimento. O prognóstico da doença vai variar conforme a adesão ao tratamento ou não por parte do paciente. Caso o tratamento seja feito de maneira incorreta, podem surgir perturbações físicas associadas à rigidez, deformação articular e incapacidade física. Se o tratamento for feito de maneira adequada, o prognóstico é favorável, mas caso não haja adesão ao tratamento, a evolução da doença pode ser grave, principalmente em hemofilias com gravidade alta. Em relação às causas de morte associadas à hemofilia,
Pode-se destacar hemorragias, infecções por HIV e HCV, além de doenças hepáticas. Eu sou a Gabriele e agora que a Carol já falou sobre a descrição da doença, eu vou falar sobre os genes e variantes genéticas envolvidas no caso da hemofilia A. O gene F8 é o principal gene envolvido na manifestação da doença. Ele está localizado no cromossomo X, na posição XQ28, e vai codificar a proteína fator 8. Essa proteína é essencial no processo de coagulação sanguínea. Como que acontece? O gene F8 vai fornecer instruções para produzir o fator 8. Esse fator 8 é uma glicoproteína que vai atuar como cofator na ativação do fator X, na cascata de coagulação. Esse processo é fundamental para a formação de coágulos que vão impedir as hemorragias. As alterações no gene F8 reduzem ou eliminam a atividade funcional do fator 8, resultando em uma deficiência que compromete a capacidade do sangue de coagular adequadamente. A gravidade da doença depende do tipo de mutação do gene F8. E aqui a gente tem um quadro comparativo da gravidade da doença que vai comparar os tipos de hemofilia, a atividade do fator de coagulação 8 e as suas consequências. No caso da hemofilia tipo leve, a atividade do fator de coagulação 8 é de 5 a 40%, e a frequência de sangramentos geralmente é raro e associado às lesões. As situações de risco são cirurgias e acidentes graves. Já o tipo de hemofilia A moderado vai ter um fator de coagulação 8 de 1 a 5% na sua atividade, e a frequência de sangramentos vai ser menos frequente e associada a traumas. As situações de risco são procedimentos médicos e traumas moderados. Já o tipo de hemofilia A, classificado como grave, vai ter uma atividade do fator de coagulação 8 menor que 1%, o que vai gerar uma frequência de sangramentos muito alta e até mesmo espontâneas. E as situações de risco podem ser qualquer trauma ou até lesões mínimas. Além disso, cerca de 30% dos casos de hemofilia A resultam de mutações espontâneas no gene F8. Isso significa que não são herdadas de um progenitor e reforça a importância do gene como o único determinante direto dessa condição. As variantes genéticas que causam ou aumentam a suscetibilidade à hemofilia A são mutações no gene F8, como a gente viu. E essas mutações podem alterar a produção ou a função do fator 8, resultando na deficiência dessa proteína, que é essencial para a coagulação sanguínea. Essa gravidade vai depender do tipo de mutação, como a gente viu no quadro anterior, e eu trouxe aqui alguns exemplos dessas mutações. No caso das mutações truncantes, vai ser criado um códon de parada prematuro, que vai interromper a produção da proteína. No caso da mutação missense, vai ser alterado um único aminoácido na proteína, podendo prejudicar a sua estrutura ou função. As mutações pontuais são mudanças de uma única base do DNA e podem gerar códons sem sentido ou alterações na sequência proteica. Os hotspots de mutação são regiões específicas no gene F8, como o de nucleotídeos CpG, que são propensas a mutações. Já as deleções ou inserções são alterações maiores do gene que podem eliminar regiões críticas ou adicionar sequências que prejudicam a produção da proteína. A mutação R2307X é um exemplo de variante causal. Essa mutação vai ocorrer no gene F8, no qual o códon que normalmente codifica a arginina é substituído por um códon de parada. Isso vai interromper a tradução do gene e vai resultar em uma proteína truncada que não é funcional. Essa alteração é causal porque leva à ausência total da atividade do fator 8 de coagulação, caracterizando casos graves de hemofilia A. E como a gente viu no slide anterior, no quadro de comparativo, vai ter sangramentos espontâneos, vai ter sangramentos de qualquer lesão ou até mesmo lesões mínimas. Então, o quadro mais grave possível. Estudos clínicos em pacientes com hemofilia A grave confirmam que essa mutação está associada à incapacidade de produzir um fator 8 funcional, evidenciada por níveis indetectáveis de atividade do fator 8C no plasma.
Além disso, mutações no sense, como a R2307X, ilustram bem a relação direta entre alterações genéticas e manifestações fenotípicas severas, demonstrando a importância funcional do domínio afetado da proteína. Então, para darmos seguimento ao nosso webinar, eu, Lara Klein Domingos, apresentarei o relato de caso da Francisca Dulcineia, que é uma mulher de 34 anos que manifesta hemofilia A. Recapitulando um pouco da teoria, é mais difícil a expressão da doença em mulheres pelo fato de ser uma herança ligada ao cromossomo X, e para a manifestação da doença, o gene tem que se manifestar duplamente. Começando seu relato de caso, ela conta que os primeiros sintomas apresentados por ela foram hemorragias internas nos joelhos e nos tornozelos por volta de 1 ano de idade, por causa do desenvolvimento da marcha, que é o processo que envolve a aprendizagem de caminhar. Os primeiros sintomas trouxeram muita preocupação à mãe e ao resto da família, por não encontrarem uma explicação para os acontecimentos e o diagnóstico para isso. Ela contou que ainda nesse período sem a descoberta da hemofilia A, experienciou seu pior acontecimento como hemofílica, que foi quando caiu andando de bicicleta e se machucou mordendo a língua e cortando a mesma. Antes da descoberta do diagnóstico, ela tratava os sintomas com a transfusão de crioceptado, que é um medicamento por demanda que trata de forma mais lenta. Então, isso foi feito com a sua língua de fato. Porém, demorou muito tempo para fazer efeito e ela sangrou demais. Teve que ficar 15 dias internada no hospital por um acidente que, para não hemofílicos, teria uma solução muito mais simples. Agora, tratando do diagnóstico, ele só chegou quando ela foi encaminhada para o hospital da Universidade Estadual de Campinas, ainda na infância, devido à falta de recursos apresentados pelo hospital frequentado por ela anteriormente. Um tempo depois ao seu diagnóstico e a conclusão de que ela era realmente hemofílica, já na fase adulta, ela passou a usar o fator de coagulação 8 como profilático terciário, ao invés da transfusão de crioceptado por demanda. E daí ela conta que a partir disso ela conseguiu viver uma vida mais típica, mais normal. Ela conseguiu até arrumar um emprego, porque por conta da inconsistência dessa suscetibilidade à doença, ela conta no relato de caso que isso era impossível antes. Junto a isso, ela comenta que a época da descoberta da doença ainda era emergente no que tange a medicação e tratamento para hemofilia A, visto que isso era uns 20, 25 anos atrás. Então, ela tinha muitas limitações comportamentais, sim, em comparação a uma criança sem hemofilia, porque qualquer corte ou hemorragia interna se tornava muito mais difícil de tratar. Segundo a Francisca, hoje em dia, os maiores desafios associados a doenças são os estigmas e os medos. A partir do relato de caso, ela conta do receio dela em ser mãe, pelo risco de morte durante o parto e de hemofilia se manifestar no bebê. Apesar das apreensões, ela teve uma gravidez inesperada e se tornou mãe. Com a ajuda do fator de coagulação 8, tudo correu bem durante o parto. Além disso, durante a entrevista, ela conta do caso que já aconteceu repetidas vezes com médicos do SUS, por duvidarem de sua condição como hemofílica por ser mulher e a probabilidade da doença se manifestar ser menor. Com isso, apesar das limitações, dos medos e das ideias erradas sobre a hemofilia fixadas na sociedade, Francisca destaca que é possível sim ter qualidade de vida hoje, mesmo como hemofílica, pelo avanço do tratamento envolvendo medicamentos profiláticos para tratar a doença. Ela ainda faz um adendo a mães de crianças hemofílicas para não terem medo,
por causa desse avanço envolvendo todos esses medicamentos e tratamentos para a doença nos dias atuais. Oi, eu sou a Malu e eu vou falar sobre o tratamento da hemofilia A. Bom, o tratamento corrente da hemofilia A, ela vai envolver a inserção exógena dos fatores de coagulação deficiente, no caso, o fator de coagulação 8, diretamente na corrente sanguínea, a fim de regular, então, a coagulação do sangue. Essa reposição, ela é geralmente efetuada pela aplicação de concentrados de fator 8, purificados do plasma sanguíneo humano de um doador, ou obtidos a partir de produtos recombinantes da engenharia genética, mas também pode ser efetuada a partir da administração de crioceptados ou de plasma fresco sanguíneo. Só que só se recomenda, né, essas duas últimas formas de administração, né, quando a administração a partir de concentrados de fator 8 encontra-se indisponível, uma vez que essas últimas maneiras, né, elas envolvem maiores riscos de contaminação viral, né, e essa terapia de reposição, ela pode ser administrada tanto de maneira profilática quanto em resposta a eventos hemorrágicos. Essa terapia de reposição, ela não gera alterações diretas no sequenciamento gênico, mas sim modificações fenotípicas, ou seja, vai alterar a manifestação clínica da hemofilia A sem alterar a genética do paciente, ou seja, não envolve a correção de possíveis mutações do gene F8 responsáveis pela manifestação da hemofilia, né? Ou seja, vai surtir efeitos de melhora fenotípica dos sangramentos e atenuação dos sintomas da doença. Entretanto, entre as desvantagens, a gente pode citar a baixa meia-vida dos fatores de coagulação, exigindo então a constante reposição desses fatores e a produção de inibidores, ou seja, anticorpos que bloqueiam a função coagulante do fator de coagulação 8, né, exógeno, que vai ser aplicado exogenamente. Só que, atualmente, a gente tem, né, contornado essa última desvantagem, né, justamente através da imunoterapia. Quanto, então, ao tratamento alternativo, não aloterápico, a gente pode citar a prática de exercícios físicos de baixo impacto, né, como é o caso da natação, de caminhadas, como uma terapia de apoio, né, que pode e deve ser aplicada conjuntamente a outros métodos terapêuticos, que vai produzir efeitos, né, metabólicos, como é o caso de efeitos anti-inflamatórios, melhora no equilíbrio muscular, estabilização das articulações, regulação do sistema vascular, a redução da ocorrência de episódios hemorrágicos e também, né, benefícios, né, na contribuição do bem-estar mental, reduzindo o estresse, a ansiedade e os sintomas depressivos típicos da hemofilia A, ou seja, vai atuar reduzindo o componente emocional da dor do paciente hemofílico. Como que isso funciona? Através, então, do regulamento, né, da função do eixo hipotalâmico pituitário adrenal, né, reduzindo então a secreção de hormônios endócrinos relacionados ao estresse, como é o caso do cortisol, e aumentando então a atuação de neurotransmissores relacionados ao bom humor, como é o caso da serotonina e da dopamina. Como que essa modulação dos níveis de cortisol vai ocorrer? Vai ocorrer então pela ligação do cortisol à globulina ligante de cortisol, né? E pela ativação da enzima conversora de cortisol em cortisona, ou seja, sua forma inativa, reduzindo então o nível de cortisol circulante na corrente sanguínea e surtindo efeitos anti-inflamatórios, né, de regulação da função vascular e também, né, dando a sensação de maior disposição ao indivíduo devido à liberação de hormônios simpático-miméticos, como é o caso da adrenalina. Também a gente pode citar, né, que o estresse e a ansiedade se compõem como fatores de risco, né, aumentando a probabilidade de ocorrência dos eventos hemorrágicos. Então, reduzindo o estresse e a ansiedade, né, o componente emocional da dor do paciente hemofílico, a gente vai reduzir o risco de ocorrência dos quadros hemorrágicos, né? E como tratamento, né, uma perspectiva atual dos tratamentos, a gente tem a terapia gênica, que envolve a inserção de cópias funcionais do gene F8 nas células do paciente hemofílico através de vetores virais adeno-associados, responsáveis por carrear tal cópia, né, sadia
né, ao fígado, onde essa cópia será transcrita e traduzida, aumentando a produção endógena de fatores de coagulação 8 e resultando, então, numa melhora fenotípica do sangramento. Essa técnica, então, ela não deve ser confundida com a edição gênica, uma vez que não envolve a correção de mutações no gene F8 original, mas sim alterações indiretas na expressão desse gene, uma vez, né, que vai haver a edição de cópias funcionais do gene F8 no genoma do paciente, de maneira, então, a induzir um alívio dos sintomas hemofílicos. Entre as vantagens, a gente pode citar os seus efeitos duradouros dessa terapia e as desvantagens, o seu alto custo, né? Para finalizar o assunto, né, eu coloquei essa reportagem aqui, né, que a Anvisa ela aprovou o primeiro produto de terapia gênica para tratar a hemofilia A aqui no Brasil, né? E como isso significa uma reviravolta nas condições de vida, né, do paciente hemofílico, né, na sua qualidade de vida e no tratamento da hemofilia A. Olá, eu sou Enzo Talaminizili e eu estou aqui para falar sobre o papel do psicólogo no atendimento ao paciente de hemofilia A e da sua família. Bom, o que é a intervenção psicológica nesses casos? Elas são um serviço fundamental, além do aconselhamento genético, que vai buscar fazer com que o paciente e os seus familiares consigam lidar bem com os problemas psíquicos e sociais que advêm das especificidades dessa doença. E esse aconselhamento pode começar assim que a pessoa for diagnosticada ou quando ela atingir a idade para começar a terapia no caso das crianças. Como eu disse, ele pode ser feito tanto com o paciente quanto com seus familiares. E as intervenções mais comuns incluem, não necessariamente todos, mas alguns desses métodos terapêuticos. São eles a terapia cognitiva, psicodinâmica, a psicoeducação e a terapia comportamental e sistêmica. Bom, como funcionam essas intervenções e quais são seus objetivos? O objetivo principal, colocando em termos simples, é fazer com que o paciente consiga viver uma vida normal. E isso é ter um alto status funcional. Isso é medido por questionários qualitativos, que podem ser de cunho genérico, como o SF36 e o EQ5D, ou eles também podem ser questionários específicos para a hemofilia, como o CHOCLAT para as crianças e o AEMO-QOL para crianças e adultos. Além disso, o profissional psicólogo também deve buscar que o paciente tenha um entendimento acerca da condição que é crônica, assegurar a sua adesão adequada ao tratamento e assegurar a inclusão na vida social e ajudar no manejo da dor. São esses os objetivos da terapia para os pacientes portadores de hemofilia. E são esses os seguintes métodos terapêuticos utilizados. O primeiro deles e o mais básico de todos é a psicoeducação, que busca educar e informar o paciente e a sua família sobre a condição crônica, e ela usa de DVDs e livretos informativos para que ele saiba lidar com os estressores que vêm da doença. Além da psicoeducação, nós temos a terapia comportamental, que monitora a atividade e reorganiza comportamentos do paciente. E para fazer isso, ela utiliza técnicas de terapia de visualização, de relaxamento e biofeedback, como o controle da respiração para acalmar, por exemplo. Ela também trabalha habilidades de comunicação usando flashcards e trabalha a tomada de decisão do paciente. Isso é muito importante. Além desses, nós temos a terapia psicodinâmica, que investiga modos de pensar usando a interpretação dos sonhos, de fantasias e imaginação ativa. E também pode ressignificar experiências traumáticas, fazendo com que elas sejam repensadas por novas perspectivas. A psicodinâmica aborda o desenvolvimento emocional, cognitivo e físico do paciente. Além dela, nós temos a terapia sistêmica, que aborda a família do paciente para que eles lidem melhor com os problemas em família. E, por fim, nós temos a terapia cognitiva, que vai investigar e moldar os pensamentos e crenças do paciente acerca da doença para que eles sejam os mais saudáveis e adequados e o paciente consiga, sim, viver uma vida sem sofrimento psíquico,
Para isso, ela utiliza da visualização imagética e também pode utilizar da hipnose. Olá, eu sou o Enzo, o psicólogo que vai te atender. E eu fiquei sabendo que você é um portador de hemofilia A em busca de ajuda psicológica. Então, sente-se, fica à vontade e me conte um pouco mais sobre você, como você se sente e o que te trouxe até aqui. Bom, agora que eu te conheço um pouco melhor, eu trouxe aqui um questionário para que você me responda e eu entenda melhor como você enxerga a doença, como ela te incapacita e como você lida com ela, ok? Preencha para mim, por favor. Bom, eu trouxe também alguns materiais para você se informar melhor sobre a doença que você porta, a hemofilia. Eu trouxe um vídeo para assistirmos juntos e eu trouxe também um livreto informativo para você levar para casa e ler e entender tudo sobre essa doença. Bom, agora que estamos introduzidos, vamos dar continuidade à nossa prática terapêutica. Me conte, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa na palavra hemofilia? E, bom, por fim, eu trouxe a entrevista da psicóloga Ana Ortunho, da Associação Regional de Hemofilia de Murcia, na Espanha, para o portal online sueco SOB. E nessa entrevista ela destacou que o cuidado holístico é muito importante para toda a equipe clínica que cuida do paciente. E isso significa que todos devem levar em consideração que as necessidades do paciente são constantemente mutáveis e elas podem ser específicas à individualidade daquela pessoa. Ela diz que o papel do psicólogo é fazer com que o paciente adote a postura correta diante da doença. E isso significa que ele consiga levar uma vida normal, que ele não seja paralisado pela doença, mas que ele consiga viver normalmente apenas levando em consideração a sua condição. Ela também ressaltou que muitas vezes os pacientes de hemofilia não se dão conta que a condição também tem implicações de sofrimento psíquico além do físico, e por isso eles devem se atentar aos sintomas emocionais, que são tão importantes quanto os sintomas físicos, e eles devem tratá-los com um psicólogo. E para que isso seja alcançado da melhor maneira, ela ressalta que o psicólogo deve criar um ambiente em que o paciente não se sinta pressionado, mas que se sinta seguro, confortável e que ele consiga construir uma relação de confiança com o profissional psicólogo. E ela ressalta que, para os pacientes, que eles nunca serão julgados pelo psicólogo. Bom, essa foi a minha participação. Eu agradeço, então, a atenção de todos. Agora, iremos apresentar o banner referente à doença hemofilia A. A hemofilia A é uma doença genética ligada ao cromossomo X, que afeta a coagulação sanguínea devido à deficiência do fator 8. Homens são mais afetados, porque expressam a doença com apenas um alelo recessivo, enquanto mulheres precisam de 2 alelos recessivos para manifestar a condição. Os sintomas, como hemorragia nas articulações, aparecem geralmente na infância, entre 2 e 4 anos, mas podem incluir complicações graves como sangramentos internos, dependendo do episódio. O diagnóstico envolve testes de coagulação e análise genética, incluindo opções pré-natais. O tratamento é baseado na reposição do fator 8, podendo ser preventivo ou para controle de sangramentos, mas ainda enfrenta desafios, como a produção de anticorpos. O prognóstico, por sua vez, depende da adesão ao tratamento. Sem ele, a doença pode causar incapacidades graves e risco de morte, mas se houver adesão ao tratamento, o prognóstico é favorável. O gene F8 é o principal gene envolvido na manifestação da hemofilia A. Ele está localizado no cromossomo X, na posição XQ28, e vai codificar a proteína fator 8, que é essencial no processo de coagulação sanguínea e impede as hemorragias. A doença pode variar de gravidade de acordo com o tipo de mutação, pois vai gerar diferentes tipos de alterações na atividade funcional do fator 8.
Por exemplos de mutações, a gente tem mutações truncantes, missense, pontuais, hotspots de mutações, deleções e inserções. A mutação R2-307X é um tipo de mutação causal, onde um códon que codifica a arginina é substituído por um código de parada, gerando uma mutação sem sentido. Isso vai interromper a tradução do gene, gerando uma proteína truncada, que não é funcional. É justamente por gerar a ausência total da atividade do fator 8 que essa é uma mutação causal. Apresentarei agora o relato de caso da Francisca Dulcinea, de 34 anos, mulher com hemofilia A. Os primeiros sintomas apontados por ela foram hemorragias internas nos joelhos e tornozelos por volta de 1 ano de idade durante a fase de aprendizagem a caminhar. O diagnóstico só chegou quando ela foi encaminhada para o hospital da Unicamp, ainda na infância, devido à falta de recursos apresentados pelo hospital frequentado por ela. Depois do diagnóstico, passou a usar fator de coagulação 8 como profilático terciário, ao invés da transfusão de crioceptado por demanda. Com isso, apesar das limitações, medos e ideias erradas sobre hemofilia fixadas na sociedade, como o receio da gestação e o estigma que sofre por parte dos médicos por ser uma mulher hemofílica, é possível ter a qualidade de vida mesmo como hemofílica, segundo ela, pelo avanço dos tratamentos envolvendo medicamentos profiláticos. O tratamento corrente da hemofilia A, ele vai se referir então à terapia de reposição de fatores de coagulação através da inserção desses fatores na corrente sanguínea, por meio de concentrados de fator 8 purificados. Esse tratamento, ele não vai envolver alterações no DNA do paciente e nem a correção de mutações do gene F8, mas sim alterações de cunho fenotípico ao modificar a manifestação clínica da doença ao aliviar os sintomas hemofílicos. Além disso, podem ser prescritos medicamentos pró-coagulantes, assim como terapias de apoio não aloterápicas, como é o caso da realização de atividades físicas de baixo impacto, que vão então envolver inúmeros benefícios, como é o caso do equilíbrio da musculatura, efeitos anti-inflamatórios, a regulação do sistema vascular, além de contribuir para o bem-estar do paciente hemofílico, ao reduzir estresse, ansiedade e sintomas depressivos típicos da hemofilia, ou seja, vai agir reduzindo o componente emocional da dor desse paciente. Quanto às perspectivas, a gente pode citar então a terapia gênica, que vai envolver a inserção de cópias funcionais do gene F8 nas células do paciente, aumentando então a produção endógena de fatores de coagulação 8, sem envolver a correção de mutações do gene F8, apesar de alterar indiretamente a expressão desse gene, incluindo então efeitos duradouros. Olá, eu sou o Enzo e eu estou aqui para falar sobre o papel do profissional psicólogo no atendimento aos pacientes de hemofilia A e de sua família. Basicamente, o papel principal das intervenções psicológicas são garantir a qualidade de vida desses pacientes e evitar o seu sofrimento psíquico, que muitas vezes os pacientes não levam em consideração que a doença também implica em condições de saúde mental além da física. E para alcançar o efeito terapêutico, os psicólogos podem usar da terapia cognitiva, a psicodinâmica, a psicoeducação, que é muito importante para educar pacientes e familiares acerca das especificidades da doença que é crônica e que ele vai ter que lidar para o resto da vida. Além disso, também são usadas a terapia comportamental e a sistêmica. Para medir essa qualidade de vida, são usados questionários qualitativos, que podem ser genéricos ou específicos à hemofilia. Portanto, é fundamental que, além do aconselhamento genético, os pacientes de hemofilia AA também tenham acesso a um profissional psicólogo para que eles vivam uma vida com menos sofrimento. Essa foi a minha participação. Obrigado.